Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez e na nossa aula de língua portuguesa a gente vai falar sobre os elementos da narrativa. Hoje a gente vai falar sobre causa e consequência. Vamos lá? Bom pessoal, vocês já conhecem os elementos da narrativa, não é isso? Que é a introdução, que é o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, os personagens, o narrador, se é em primeira ou em terceira pessoa, o lugar onde acontece a história, que é o espaço, o tempo, se ele é cronológico, se ele é psicológico, não é isso? Então vocês já conhecem todas essas estruturas. O que vocês podem desconhecer é que existe a causa e a consequência, não é isso? Então, para o texto narrativo ele acontecer, ele precisa de uma causa e ele precisa de uma consequência. Ele precisa de um conflito. Não é isso? Então, eu gosto muito de dizer para os meus alunos que, no caso vocês, que o texto narrativo ele precisa acontecer alguma coisa, uma situação, para que no final essa situação venha a ser resolvida. O texto narrativo ele só fica atraente quando ele tem um conflito. Tem que acontecer alguma coisa na história. Né? Tem que ter um acontecimento bombástico, um clímax gostoso, para que no final, quem leu o seu texto narrativo, quem leu a sua história, diga, nossa, fulano escreveu uma história bacana, é ótima, gostei muito da história de fulano. Elementos da narrativa, causa e consequência, exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá, pessoal? Em uma oração, em uma frase. Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Nesse pequeno trecho aqui, pessoal, eu tenho uma causa e eu tenho uma consequência. A causa é estudou muito durante a noite. Uma pessoa estudou muito durante a noite. Ela estudou tanto que isso teve uma consequência. E qual foi a consequência? Ela dormiu durante um exame. Ok, pessoal? Então, se eu perguntassem para vocês, pessoal, por que fulano dormiu durante o exame? Qual foi a causa dessa consequência de dormir muito no exame? Aí vocês iam dizer, a causa foi, estudou muito durante a noite. Aí se eu perguntasse para vocês, se eu revertesse a pergunta, dissesse assim, pessoal, qual foi a consequência de fulano ter estudado muito durante a noite? A consequência foi que ele dormiu durante o exame. Deu para entender aí, pessoal, o que é causa e o que é consequência, né? Aconteceu um fato, uma situação. Essa foi a causa. Aí veio a consequência desta situação, desta causa, tá bom? Aí a gente vai agora para um texto. Vamos para a leitura de um texto, que é muito famoso para vocês. A Raposa e as Uvas. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. Vamos para a discussão desse texto? A pergunta é: o motivo por que a raposa não conseguiu apanhar as uvas foi o qual? Qual motivo, qual foi a causa da raposa não conseguir pegar as uvas? Ela não conseguiu pegar as uvas. Essa foi a consequência. Mas se tem uma consequência, tem uma causa. E qual foi a causa dessa raposa não conseguir pegar as uvas? Então eu vou colocar o texto aqui novamente na tela, tá, pessoal? Vocês podem dar uma lida nele, ok?
Ok, pessoal? Foi bem rapidinho, né? Mas vamos lá. Qual foi a causa? A parreira era muito alta, não é isso? As uvas estavam muito As uvas estavam muito distantes, não é isso? Ela tentou subir, ela pulou, mas não conseguiu pegar as uvas. Foi a consequência. E a causa? A causa foi que a parreira era muito alta. Deu para entender agora, pessoal, do que eu estou falando sobre causa e consequência? Vamos para outro exemplo. A onça doente. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama, seriamente enferma. E como não pudesse caçar, padecia de fome das negras. Em tais apuros, imaginou um plano. Comadre Irara, disse ela, corra ao mundo e diga à bicharia que eu estou à morte e exijo que venham me visitar-me. Irara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça. Veio o veado, veio a capivara, veio a cutia, veio o porco do mato, veio também o jabuti. Mas o ninfório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar para o chão, viu na poeira só rastros entrantes. Não viu nenhum rastro sainte e desconfiou. Parece que nesta casa quem entra não sai. O melhor em vez de visitar nossa querida onça doente, é ir rezar por ela. E foi o único que se salvou. A pergunta é: a onça encontrava-se doente por quê? A doença da onça era uma consequência. Qual foi a causa desta doença? Vamos para a discussão? Então, pessoal, deu para entender essa história que eu acabei de contar? Vamos só recapitular. A onça, ela caiu de uma árvore, ficou doente, enferma, não é isso? E não podia caçar para comer. Aí ela teve uma ideia. Eu vou pedir que a dona Irara, ela chame todos os bichos para vir me visitar. Ela vai dizer que eu estou doente, eles vão vir me visitar e eu vou comer eles, eu vou capturar cada bichinho que vai vir me visitar. Então essa era a ideia dela, né? Eles iam visitar, mas iriam morrer, né? E a dona Irara foi lá, mandou recado para todo mundo e todo mundo foi visitar a onça. Só que todo mundo que entrava na toca da onça não saía mais, né? Então todo mundo só entrava. Só que o jabuti, ele foi mais esperto. Ele começou a olhar para o chão e viu que no chão só tinha pegadas de animais que entravam. Não tinha pegadas de animais que saíssem. Aí ele pensou, oxi, quer dizer que os animais estão entrando dentro da toca, mas não estão saindo, porque só tem pegada de animais entrando. Aí ele pensou, quer dizer que nessa toca só está entrando, mas ninguém está saindo. Ele foi mais esperto, né? Então ele disse o seguinte, o melhor que eu posso fazer é rezar pela onça. Não precisa visitar ela. E voltou para casa. E ele foi o único que se salvou. Deu para entender a história, pessoal? Eu quero saber de vocês, né? Se for preciso, vocês voltam um pouquinho o vídeo só para reler a história novamente. Eu quero saber de vocês por que a onça ficou doente. A doença da onça foi uma consequência, mas qual foi a causa dessa doença, dessa enfermidade? Porque ela caiu da árvore, né, pessoal? Então, ó, aqui no início diz logo, ó, a onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama, seriamente enferma. Enferma é sinônimo de doente, ok? Então a onça ficou doente. Essa foi a consequência. Qual foi a causa desta consequência? A queda da árvore. Ok, pessoal? Deu para entender até aí? Vamos para uma atividade? Bom, pessoal, a atividade, ó, é esta daqui, tá bom?
Vocês ganharam essa atividade aí, xerografada, ok? Bom, eu só vou explicar algumas coisinhas aqui, ó. O texto e as alternativas. Todas essas questões, pessoal, todas essas questões aqui, ó, elas são sobre causa e consequência. Ou elas vão perguntar para vocês qual foi a consequência de uma determinada coisa, de uma determinada situação, nesses textos, ou vão perguntar para vocês qual foi a causa de uma determinada situação, tá bom? Então, esses textos aqui, ó, todos eles são sobre causa e consequência. É só uma atividade que eu estou passando para vocês para avaliar se vocês estão conseguindo, se vocês conseguiram, na verdade, entender o conteúdo, tá bom? E é isso, ok? Quando terminarem, tirem foto e mandem para mim, ok? E até a próxima aula de língua portuguesa.